Túlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de agosto de 2013, é uma sexta-feira, e o nosso verbete é de número 2765. Ele tem 5 páginas, 48 elogias e 10 máximos. E o tema de hoje é doutorado, da especialidade pesquisologia. E ele foi redigido pelo Romeu Reginato. O professor Romeu é professor universitário, graduado, mestre e doutor em engenharia elétrica, é brasileiro, natural de Guaporé, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde 2000, docente da Conscienciologia desde 2001 e tenepsista desde 2004. O doutorado é o curso de pós-graduação mais avançado dentro dos currículos da formação superior oferecidos pelas universidades, nos vários campos do conhecimento científico da ciência convencional, exigindo a produção e defesa de contribuição original ao conhecimento científico e auferindo o grau acadêmico de doutor. Em pensenologia, a reurbanização holopensênica promovida pela Conscienciologia. Em fatologia, a formação acadêmica, a formação profissional, a escolha profissional exigindo o doutorado. O doutorado como qualificação relevante à vida profissional. A orientação acadêmica estabelecendo o convívio orientando o orientador por 4 a 10 anos. O prestígio do orientador e da instituição avalizando a qualidade do doutorado realizado, às vezes sobrepondo-se ao mérito do tema da pesquisa. As instituições de ensino e pesquisa. O descompasso entre a formação de doutores e as reais demandas por profissionais. A ponderação do intermissivista quanto à utilidade do doutorado na Proexis. O preconceito à academia causando menosprezo ao doutorado. O doutorado como favorecedor para a interlocução Conscienciologia-academia. A Interparadigmas, revista de doutores da Conscienciologia. O programa de iniciação paracientífica da Reconsciência. O doutorado de conscienciologistas. E na parafatologia, os fenômenos parapsíquicos ignorados na pesquisa acadêmica. As conexões holobiográficas, doutorando orientador. A maxidissidência ideológica, o resgate dos colegas intermissivistas na academia. Agora, aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção que tem uma taxologia com 5 itens, 5 categorias, e fazendo uma correlação, do doutorado com a autoproexis. Tem também o item aqui das limitações, com as 3 categorias representativas das limitações do doutorado, quanto à capacidade de promover o avanço do conhecimento prioritário ao atendimento das necessidades evolutivas da consciência. E também tem uma listagem aqui com as oportunidades, Oportunidades evolutivas concernentes às correlações doutorado, autoproexis. São 6 especialidades aí listadas. Agora, na remissiologia, nós destacamos autocientificidade, avanço mental somático, douta ignorância, PH-deuses, preparação proexológica. E na frase enfática, o doutorado é curso top da educação formal. Desafia a intelectualidade humana e as fronteiras do conhecimento científico. Falha em responder às necessidades evolutivas da Consim. E na questionologia, você realizou o balanço autocrítico entre o doutorado e a autoproexis? Qual o resultado? Na bibliografia específica, nós temos 8 fontes bibliográficas. E na webgrafia específica, 3 fontes de webgrafia, tá certo? Agora, na mega-análise do João Paulo, pós-graduação, academicismo, especialismo, publicação, instituição,
formação, currículo, autorado, grafopensenidade, autocientificidade, intelectualidade, mental somática, eletronótica, proexologia, metodologia, pesquisologia, cogniciologia, intrafisicologia, autobiografologia e autodiscernimentologia. Agora, antes de nós entrarmos aqui nas perguntas, né, eu chamo a atenção de vocês, fazendo convite para a 9ª edição da Feira Internacional do Livro, que vai ocorrer aqui em Foz, entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro. E a feira ela vai ocorrer ali na Praça do Mitre, no centro, diariamente das 9 às 22 horas. É importante nós prestigiarmos, essa feira ela já é uma tradição da cidade e tem sempre a participação da Conscienciologia, os estandes específicos da Editares, do CAEC, no caso da Epígrafe, não é? Então, é bem importante aí a gente estar prestigiando e vai ter a presença de vários autores. Tem a Feira das Letrinhas, que é um espaço inteiramente dedicado ao público infantil. Tem a Mostra Latino-Americana de Literatura, que serão apresentados os mais destacados escritores dos países latinos. Vai ter uma Arena das Ideias, que é uma feira literária e que abrirá espaço para os jovens com debates e oficinas. E o Espaço das Artes, com música, poesia e outras artes presentes na feira. Então é isso, pessoal, vamos prestigiar um evento cultural aí bem importante na cidade. Agora, professor Romeu, tem aqui já algumas perguntas. Agora eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a ideia desse verbete, como surgiu, qual a sua relação mais específica com o tema. Ok. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos também. A ideia de escrever sobre doutorado, ela apareceu no curso de verbatografia. Eu cheguei no curso, na verdade, com a intenção de escrever sobre outros temas, mas na dinâmica que a gente faz no primeiro encontro, né, de debater ou de, digamos, abrir oportunidades, né, para temas de pesquisa, surgiu a ideia de escrever sobre o doutorado. E esse estudo de escrever sobre o doutorado até me ajudou bastante a descobrir coisas que eu não conhecia até a respeito desse tema, e da profundidade da relação dele, inclusive, com a minha história intrafísica dessa vida, e possivelmente de outras também. O doutorado é uma das coisas que tem impacto nessa minha vida, e especialmente até porque eu conheci a Conscienciologia durante o período que eu fazia o doutorado. Então, no primeiro ano de doutorado, eu recebi um e-mail, e desse e-mail conheci o IPC, fiz vários cursos, me tornei voluntário logo em seguida também. Então, foi um período marcante na minha vida. E, em consequência do doutorado, eu entrei na universidade e ele foi, digamos, decisivo, até certo ponto, para a minha chegada hoje em Foz do Iguaçu. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, o fato de ter doutorado nesta área fez muita diferença e abriu oportunidades de trabalho que viabilizaram essa vinda para cá. Então, tem uma relação grande. Hoje eu estou também à frente da implantação de um curso de mestrado aqui em Foz do Iguaçu. Nós ainda não temos doutorado em Foz do Iguaçu, então ainda é algo a ser construído, né? E é algo que, né, fica, digamos, nas costas, né, dos que têm o doutorado e que podem estar à frente de projetos desse tipo. E implantar um curso desse aqui tem um impacto grande para o desenvolvimento da cidade, né, da região, claro, da educação, enfim, tem alguns impactos bem positivos. Então, descobri muitas coisas sobre mim a respeito do estudo do doutorado e até as transformações que esse curso hoje está passando também na academia, e das possibilidades que a gente pode ter com o doutorado dentro da Conscienciologia, e, digamos, de tirar proveito desse curso enquanto instrumento ou um aporte, né, uma possibilidade para ajudar no desenvolvimento da proexis das pessoas. Agora, é interessante isso que você está falando, porque engenharia elétrica, não é isso?
a sua... Isso mesmo, engenharia elétrica. elétrica. E a gente está em Foz, cidade de Itaipu, enfim. Interessante essa brecha aí, esse vazio de não ter ainda o curso mais específico, né, estrito sensu. Mas faz parte, né? Agora vocês estão construindo aí o mestrado. Justo. É que o histórico também de Universidade de Foz do Iguaçu, ele é recente. Nós temos aí, né, 15, 20 anos, talvez, de universidades, 15 anos, né? Faculdades, um pouco mais de tempo. E a implantação de cursos de pós-graduação, ela exige uma maturação e uma qualificação também de pessoas. Então, o fato de pessoas mais qualificadas estarem, né, mudando para Foz do Iguaçu, tem sido também um fator importante para a qualificação da educação e abrir, né, frentes, por exemplo, na pós-graduação. A gente vê vários projetos hoje sendo desenvolvidos na área da educação, né, na cidade, e muitos deles têm relação com o próprio movimento da conscienciologia. Muito, né? interessante Muitos ver voluntários isso. que vêm para cá e acabam se envolvendo em atividades que têm relação com a Proex pessoal, dentro do contexto da educação, né? E entre eles tem também o ramo da pós-graduação, que é algo que está começando agora. Nós começamos em 2010, hoje tem 3 mestrados em Foz do Iguaçu, e 2 são coordenados por pessoas voluntárias da Conscienciologia. Então, mostra aí uma grande contribuição já dos voluntários também para a educação da cidade. É bem importante essa integração, né? E essa certeza. Contribuição, como você está falando, bem importante. Nossa, aí fica a dica para quem não mora ainda em Foz, não é isso? E que esteja aí pensando no seu plano carreira aí profissional. Mas, enfim, vamos debater sobre isso aqui. A gente ainda tem bastante tempo. Agora, professor Romeu, na página 15, em Fatologia, na 8ª linha, você traz as dificuldades para cursar o doutorado na fase executiva da Proexis. Tenho 45 anos e pretendo começar agora uma graduação de psicologia e depois uma pós-graduação em psicologia positiva. Vivo em Madrid e me preparo para uma prova de integração da Universidade Espanhola. Na sua vivência na condição de conscienciólogo, como avalia essa formação? Poderia comentar? Eu acho que é uma proposta bem interessante. Do ponto de vista evolutivo, a idade física é uma mera... mais uma variável a ser ponderada, né? Vale a pena a gente fazer todo o investimento possível em termos de aportes, né, para a própria educação, para o desenvolvimento cognitivo pessoal, para a evolução pessoal, independente da idade física. Se os resultados talvez não possam ser consolidados nessa vida, a gente tem outras oportunidades em vidas sucessivas para poder desenvolver isso mais. Então, os incrementos, né, cognitivos que a gente possa ter nessa vida são positivos, eu acho que sem exceção. A idade, por outro lado, ela tem algumas dificuldades do ponto de vista de disponibilidade, às vezes, para você ter a dedicação necessária para cursos mais avançados. Então, querer fazer uma graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado com uma idade um pouco mais avançada, exige uma capacidade de lidar com uma série de circunstâncias que se tornam um pouco dificultadoras, né? Às vezes a família, o trabalho, né? A liberdade de poder se dedicar àquela atividade fica menor. Então, essa série de variáveis precisa ser considerada. Mas, do ponto de vista de evolução, sempre é positivo a gente fazer esse tipo de investimento. Em relação ao doutorado em particular, acho que vale a pena ponderar também o fato de que, se nós estamos, digamos, numa fase mais avançada já da vida intrafísica, pensar as atividades que a gente for fazer não apenas como um recebimento, mas já pensar como uma estratégia de qualificação para, digamos, né, para dar em retorno a partir daquilo que a pessoa está recebendo. Que uma coisa seria, digamos, eu fazer um curso superior, um doutorado, digamos, aos 20 e poucos anos, aonde a gente está numa fase de preparação e é mais natural a gente estar numa fase de recebimentos, né, de construção ou de consolidação das condições para poder depois realizar a Proex. Se eu já estou numa fase executiva, acho que vale a pena pensar
em fazer esse curso com uma outra visão, já com uma visão de não só receber os ganhos, né, do doutorado, mas já pensando também no tema ou no desenvolvimento da pesquisa, que ela possa ter uma contribuição relacionada à própria PROEX, por exemplo, para ter uma contribuição efetiva e não só um recebimento ao mesmo tempo. Assim, ela ganha tempo, né, com o doutorado e utiliza ele melhor no contexto da PROEX pessoal. Certo. Agora, professor Romeu, na fatologia, na página 14, linha 1, você poderia explicar melhor como funciona tanto o doutorado sanduíche quanto o doutorado interinstitucional? Sim, o doutorado sanduíche é um nome até um pouco estranho, mas ele se refere ao fato da pessoa fazer o curso de doutorado, em grande parte dele no Brasil, e tendo um ano de estágio em algum país diferente do Brasil, no caso no exterior. Então ela faz 2 anos de curso no Brasil, faz 1 ano de curso no exterior, e depois retorna ao Brasil e fecha o curso em 4 anos, que seria, digamos, o padrão. Então, o título é brasileiro, ela recebe o título da instituição brasileira, mas ela tem nesse período a oportunidade de conviver numa instituição de um outro país, desenvolvendo parte da pesquisa com digamos, a tutoria, né, de algum outro professor dessa outra instituição. Então, é o caso que eu usei, por exemplo, no meu doutorado, eu fiz doutorado sanduíche e pude ficar 1 ano morando no exterior, no caso foi Estados Unidos, e convivendo, né, com um grupo de pesquisas de uma universidade americana. Foi uma experiência bem positiva. Para quem está hoje começando doutorado, eu acho que é uma opção muito interessante. Existe facilidade para isso hoje no Brasil, e é uma experiência não só do ponto de vista do curso em si, muito positiva, mas também como experiência de vida. Claro. Né, um ganho do ponto de vista da própria experiência de vida muito grande, vale a pena. O doutorado interinstitucional é completamente diferente, ele objetiva qualificar professores de uma instituição que ainda não tem cursos de pós-graduação ou de doutorado naquela área. Então, por exemplo, uma universidade mais desenvolvida, ou que já tem um doutorado, ela vem e oferece, ou desenvolve uma turma de doutorado, digamos aqui em Foz do Iguaçu, e quem faz esse curso de doutorado são professores das universidades da região aqui. Então, essa turma ela é feita diferente das turmas normais, porque ela é feita fora da instituição de origem. Então, vem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, oferece um curso aqui em Foz do Iguaçu, em parceria com uma instituição daqui. Esse curso é desenvolvido aqui, quem faz o curso, em geral, são professores daqui, e eles, então, saem qualificados com um título de doutorado, no caso da instituição que oferece o curso, a Universidade do Rio de Janeiro, e é uma turma isolada, então ela não precisa ter continuidade. Pode ser feita uma turma agora, depois, sei lá, daqui a 10 anos, se faz uma turma em outra área, e assim segue. O curso de doutorado, de fato, ele é contínuo, ele é oferecido permanentemente. Então, no momento que nós tivermos o curso de doutorado em Foz do Iguaçu, nós teremos turmas regulares todos os anos, processos seletivos regulares, a pessoa vai poder ingressar a hora que ela quiser. Mas, enquanto não temos, a opção que existiria seria o doutorado interinstitucional. Isso depende de convênios de interesse de instituições daqui em receber esses cursos e também de existir público que queira fazer esse curso. Já tem algum caso, não? Sim, tem vários casos. Hoje em Foz, andamento... E aqui em Foz tem? Temos. Em andamento, na UniOeste, hoje tem um curso de doutorado em métodos numéricos e tem um em Direito. Que eu saiba, em Foz do Iguaçu, são esses 2. Havia alguma negociação para curso de doutorado em administração, que até onde eu sei ainda não se efetivou. Mas existem intenções, sim, de aumentar também a quantidade de doutorados aqui dentro da ideia do interinstitucional. Certo. Você quer perguntar? Em pensinologia, o último, a reurbanização holopensênica promovida pela Conscienciologia. Você pode comentar um pouco dentro do seu verbete, do contexto do verbete?
esse é um ponto bastante sério, porque, veja, o doutorado, como ele é hoje, é um curso da ciência convencional, ou, digamos, da unidimensional ou monodimensional, né? A ciência que só enxerga a dimensão intrafísica. Então, a Conscienciologia, ela traz um paradigma muito mais amplo, em termos de ter várias dimensões, nós temos vários veículos, de nós termos, né, uma perspectiva de evolução em cima de diretrizes e valores diferenciados de cosmoética e universalismo. Então, ela modifica muito a visão da realidade. O doutorado ainda ele não tem essa visão, ele não consegue ter esse alcance. E esse é um dos, digamos, dos temas que permeia o próprio verbete, né? O doutorado ele não consegue alcançar as necessidades evolutivas da consciência, pelas limitações da onde ele se insere, que é a ciência convencional. Então, a Conscienciologia, tendo essa proposta e a ideia da reurbanização, inevitavelmente, em algum momento, nós vamos precisar modificar toda a estrutura educacional que existe nesse planeta. Então, o Holopensene da Conscienciologia, inevitavelmente, vai entrar nisso, vai entrar no doutorado em algum momento, e tudo isso, né, em tese, deve chegar na era consciencial em algum momento. Mas é muito trabalho que tem pela frente, mas o processo é por aí. Então, à medida que a gente desenvolve a Conscienciologia, né, e fortalece esse Holopensene, a gente também vai possibilitando avanços em outras linhas de conhecimento, numa direção mais abrangente do ponto de vista da evolução. Eu acho que os estudos da Conscienciologia, desenvolvidos de maneira científica, eles ajudam a essas transformações que a ciência convencional terá que passar, né? E aí, quando a gente fala da ciência convencional, a gente fala de todos os pesquisadores que estão aí, a gente fala de toda a estrutura de instituições que está por trás disso, que é bastante coisa. A gente fala de um modelo educacional que está hoje vigente no mundo inteiro. Então, são bastante coisas que estão associadas e que precisam passar por transformações. E eu vejo que o Holopensene da Conscienciologia promove essa reurbanização, né? Ele desencadeia essas transformações. Boa tarde. Eu gostaria que você comentasse, pode estar dentro do que você estava comentando agora, na página 16, trinomiologia. O trinômio, quer dizer, começa lá na primeira linha, né? A rejeição ao parapsiquismo, bloqueando o trinômio intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. Né? Então, seria um binômio, né? Binômio monodimensional, né? Intelectualidade, sem o parapsiquismo seria intelectualidade e comunicabilidade monodimensional, né? Então, eu gostaria que você comentasse esse item e também comentasse o contrário, o desenvolvimento do parapsiquismo sem o desenvolvimento da intelectualidade, né, o contraponto. É muito interessante essa observação. De fato, no contexto do que a gente observa na academia, vive mais dentro da intelectualidade e comunicabilidade, talvez mais intelectualidade até em muitas áreas. E, de fato, o parapsiquismo ele não existe nos estudos, ele é, em grande parte dos casos, ignorado, né? E em muitos casos também simplesmente desprezado, até rechaçado, né? Ou digamos, né? Ridicularizado, né? Essa é a melhor palavra, exatamente. Embora existem algumas pesquisas que começam a querer, né, investigar algumas coisas relacionadas, por exemplo, à experiência de quase morte, né, ou a dessoma. Existem algumas pesquisas nessa direção, mas ainda são pesquisas de mim para fora, né? Eu olho para uma realidade alheia a mim mesmo, não é subjetivo, e tento, apesar de não ser tão facilmente mensurável, deduzir ou levantar informações que me permitam verificar se aquele fenômeno acontece, né? Então, de fato, o parapsiquismo não existe ali, e essa é uma limitação enorme da ciência convencional, embora a gente saiba que a multidimensionalidade ela existe sempre. Então, as pessoas lá estão num ambiente multidimensional.
E os fenômenos acontecem. As pessoas não têm ideias do nada, né? Elas dormem e acordam com soluções. Essas coisas acontecem, só que, né, eu mesmo conversei com colegas, professores, né, orientadores, que falam de experiências fora do corpo, lúcidas, mas fica nisso, né? Não desenvolve, não corre atrás, né? Não dá o devido valor para isso e acaba ficando no exercício intelectual só, né, que é o trabalho principal da pesquisa acadêmica, né? E tem o outro lado, claro, né, que é a pessoa que tem parapsiquismo, mas não tem, né, o restante do trinômio, que tem relação aí com a dificuldade, às vezes, de tornar o parapsiquismo, ou fazer dele um instrumento, de fato, de evolução, pela dificuldade de dar um cunho mais científico à maneira de lidar com o parapsiquismo, em função, às vezes, de dificuldades intelectuais. Então, a gente vê que isso, de fato, é um trinômio que precisa andar em equilíbrio, né, para que a gente, de fato, consiga avançar mais. Sem algum desses componentes, de fato, a consciência ela fica limitada na sua capacidade, né, de interação ou sua capacidade de aproveitamento até das oportunidades que tem aqui em termos evolutivos. Eu tenho duas questões na fatologia. Vamos começar na página 14, na terceira linha, de baixo para cima, tá? O corporativismo acadêmico sustentando um modelo ultrapassado e autofágico, doutorado, máquina acadêmica. Você podia desenvolver aí a máquina acadêmica, principalmente? Sim, é muito interessante, Tânia, essa pergunta, porque esse é um ponto bastante sério. O doutorado, ele está dentro de um modelo de desenvolvimento de ensino e pesquisa. Se a gente for buscar, digamos, as origens, né, do doutorado, é um curso que foi criado para formar professores, né, de ensino superior. O título de doutor já é anterior aos próprios cursos de doutorado. Mesmo aqui no Brasil, o início do doutorado e o avanço dele aconteceu muito com esse objetivo, de formar professores para ensino superior. Ao mesmo tempo, tem o objetivo do desenvolvimento, né, de um país. Então, esse item tem relação com vários outros aspectos aqui da própria fatologia, né, que o doutorado ele tem uma relação importante na construção da pesquisa acadêmica e, portanto, tem um impacto nos resultados do desenvolvimento científico e tecnológico de um país. Então, os governos procuram investir nisso para ter retornos do ponto de vista técnico-científico para o país, né? O desenvolvimento tecnológico do país. Só que a gente tem também essa estrutura que foi montada do ponto de vista da academia. O aluno de doutorado, ele chega e desenvolve uma pesquisa que é um projeto de um orientador, que, por sua vez, é financiado por um governo, e esse sistema, ele se realimenta. Quer dizer, o aluno, ele desenvolve a pesquisa do país, recebendo uma bolsa, né, dentro de uma estrutura que é oferecida pela universidade, que está abaixo de todo o sistema de governo. A universidade, ela é cobrada pelos resultados de pesquisa. E esses resultados, em geral, são medidos como publicações, como teses, como patentes, né? São resultados, de fato, de criação, de produção de conhecimento. Então, você vê, a gente tem aí uma máquina acadêmica, no sentido que, para ela funcionar, ela precisa do aluno. A universidade não funciona sem o aluno. E a pesquisa acadêmica não funciona sem um aluno de mestrado e doutorado. Não é o professor que faz a pesquisa. Ele conduz, ele orienta, ele define diretrizes, ele delineia projetos, mas quem executa esses projetos são alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado. Então, a gente tem aí uma máquina acadêmica. E eu falo especialização também, né? A especialização também. Aluno de especialização. E aí, eu falo que o modelo é ultrapassado, porque
ele teve seu valor num certo momento e pode ainda ser útil em alguns países, mas ele começa a ser ultrapassado na medida que ele vislumbra a formação de pesquisadores para a própria universidade. Então, o aluno de doutorado, ele ingressa num curso e ele é formado para ser, né, um professor universitário, um pesquisador da academia. Esse é o principal viés, pelo menos ainda em muitos países do mundo. Agora, isso está chegando em vários países, já se tem uma saturação grande desse modelo. Né? Existem países, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, existem áreas onde existe excesso de doutores. Então, por incrível que pareça, né, a quantidade de doutores no mundo é ínfima, mas em algumas áreas, em alguns países, já existe excesso, no sentido que eles não conseguem ser absorvidos, né, por instituições de pesquisa ou de ensino. Então, muitos desses doutores acabam ficando em subempregos, entre aspas, né, no sentido que eles não desenvolvem atividades relacionadas diretamente ao tema ou à qualificação que tem. Nesse sentido que eu falo que é um modelo, digamos, já ultrapassado e até certo ponto autofágico, né? Agora, por que tem o corporativismo acadêmico nisso? É que, tipicamente, o orientador está acostumado a fazer isso e ele é cobrado por isso. Então, ele não está interessado, muitas vezes, em abrir mão do seu projeto para qualificar uma pessoa dentro do projeto dela. E essa que é uma grande diferença, que, digamos, né, limita muito o próprio funcionamento e o resultado que se tem dos doutorados na academia. Quer dizer, a pessoa pode chegar querendo desenvolver uma pesquisa em algum tema, mas ela não vai necessariamente encontrar alguém que esteja disposto a aceitar isso. Provavelmente ela vai encontrar alguém que vai querer desenvolver o próprio tema e ela vai ser, então, acolhida dentro do tema do orientador, ou dos temas do orientador. Então, essa relação sempre é um pouco complexa de conseguir gerenciar. Então, é um modelo, ainda, na minha visão, hoje, né, ultrapassado, autofágico. Alguns países já estão trabalhando, né, e até aqui na estrangeirismologia, eu coloco aí o Professional Doctorate, que diversos países já estão fomentando e, digamos, meio que forçando a barra até sobre as universidades, de criar ambientes de curso de doutorado que sejam voltados a pessoas que não queiram seguir carreira acadêmica. Então, são pessoas que vão querer trabalhar na indústria, mas querem a qualificação do nível que um doutor tem. Então, existe aí hoje uma grande preocupação e uma transição nos cursos de doutorado, de maneira geral, de foco, ou seja, o foco não pode mais ser a pesquisa em si, né? Aquela máquina, precisa ter o resultado, precisa fazer a pesquisa, precisa chegar na publicação. Ela precisa se voltar para a qualificação da pessoa que está ali, né? Quais habilidades essa pessoa precisa ter, né? E ver estratégias para que essa pessoa consiga adquirir essas habilidades, independente do que ela vai fazer com isso depois. Então, essa mudança de foco ainda está, digamos, hoje está começando a acontecer. Então, em alguns anos, né, a gente deverá ter um ambiente melhor para os doutorados, de maneira geral, embora ainda dentro da ciência convencional. Isso vai depender dos professores doutores, né? Era isso que eu ia te perguntar. Por isso que é a questão do corporativismo acadêmico. Você está colocando a sua perspectiva, né? Porque você vai ser orientador. E se chega um aluno, você já pensou no seguinte, chega aluno com aquele projeto brilhante. Isso que você falou, né? O aluno chega com aquela ideia, às vezes que ele está trabalhando desde a graduação dele. Mas aí o doutor, orientador, tem lá já um trabalho, né, que quer continuar uma parte do seu trabalho. Você já pensou nisso? Você vai ter esse problema futuramente, daqui a pouco. Você pensou nisso? Quer dizer, você vai fazer essa academia ser diferente. Agora, dentro dessa relação orientador-orientando,
tem vários aspectos que estão aqui desenvolvidos no verbete, né? Vários deles até no detalhismo, procurando justamente mostrar como essa relação ela é complexa. Sim. E para ser saudável, ela precisa de ter estratégia. Porque, por um lado, se eu chegar querendo desenvolver um tema de pesquisa sobre, digamos, né, proexologia, com outro nome, com um doutor em engenharia elétrica, talvez seja difícil de conseguir um bom resultado. Então, a gente precisa ter um bom senso nessa análise, porque não adianta, quer dizer, eu acho que a grande vantagem do doutorado é você poder usufruir de um especialismo do orientador. Se você escolhe um tema onde essa pessoa não é especialista, você já abriu mão desse especialismo. Então, você pode chegar com um tema que você quer desenvolver, mas então procure um orientador que desenvolva aquele tema. Porque aí você vai ter um especialista naquele assunto e você vai poder ter mais ganhos. Às vezes, a pessoa, no fazer o doutorado, ela acaba se acomodando e ficando na instituição mais perto que tem, e ela acaba abrindo mão do próprio tema e se adequando a um tema de algum orientador. Faz parte, digamos, das opções que as pessoas fazem. Mas, do ponto de vista de extrair, né, ou tirar proveito do que um doutorado pode fornecer, vale a pena a pessoa buscar um orientador que tenha vasta experiência naquele assunto, porque ela vai ter muito melhores condições de crescer rapidamente dentro daquele tema. Se o orientador não conhece o tema, vai ficar na mão da pessoa correr atrás de tudo. Ela vai ter que, digamos, descobrir tudo que já foi feito naquela área, porque ela não vai ter alguém perto que conheça o histórico, né, que conheça as pessoas que fazem aquela pesquisa, que conheça, né, o que é mais relevante, o que é menos relevante, o que já deu certo, o que já não deu certo. Então, nessa escolha, precisa haver essa adequação. Então, na hora que você pensa em modificar os cursos, tudo isso precisa ser levado em conta. Quer dizer, o orientador não tem condições de orientar qualquer coisa. Então, precisa haver algum casamento mesmo assim. Não tem muita saída. Ok, a outra questão, aí é na página 15. No meio da sexta linha, de baixo para cima também. É o item A, inadaptação do intermissivista ao doutorado. O que você quis ensinar aqui? Isso. Aqui é a questão, às vezes, da dificuldade do intermissivista com o jeito, né, como as coisas são feitas na academia. E o que não é de fato, às vezes, não é uma situação muito simples de lidar. O intermissivista, ele tem, né, uma visão da vida diferente, normalmente, de uma pessoa da academia que está ali, né, trabalhando dentro do holopensene típico do materialismo, o holopensene típico da academia em si. Então, a pessoa vai ter um certo impacto quando se envolver no curso de mestrado e doutorado. Às vezes, a pessoa não vai conseguir, digamos, né, se lidar com isso. E ela vai, então, ter o que eu chamei de inadaptação, né? Ou ela não consegue se adaptar àquele ambiente, e ela acaba, muitas vezes, abortando o doutorado. Então, a gente vê muitas vezes acontecendo isso por uma dificuldade, às vezes, com o orientador, né? Aí o orientador quer desenvolver alguma coisa que ela não gosta do que ele está querendo, mas ela também não se posiciona, ou ela também não decide mudar de orientador, e fica uma coisa, daqui a pouco ela está desistindo por desmotivação ou por insatisfação com os próprios resultados. Então, a gente vê bastante aí, não sei se todos os casos são de intermissivistas, mas muitas das desistências que acontecem no doutorado são relacionadas à relação orientador-orientado. Né? A maior parte dos casos é isso. E grande parte das desistências acontecem na fase da escrita, que é quando a pessoa, de fato, ela vai se colocar frente a frente com o tema, com os resultados, com as publicações, né? Na hora que ela precisa, de fato, mostrar
que ela entende do assunto e que ela tem alguma contribuição a dar naquele assunto. Então, a parte inicial, que é mais uma parte, digamos, de absorção de conhecimentos, ela é mais tranquila. Em geral, a pessoa consegue fazer. Na hora do escrever a dissertação, que a escrita é um processo complexo, na hora de publicar o resultado, que ela precisa também ter um trabalho de escrita bem complexo, ela precisa se expor publicamente em relação às suas propostas, é a parte em que mais tem dificuldade e é, em geral, onde as pessoas acabam abortando o doutorado. Então, ok, muito Você obrigada. até coloca aqui na primeira página a questão do convívio, né? Orientando, orientador, de 4 a 10 anos, é muito tempo, né? É bastante tempo. Bastante tempo. Então, vale a pena conhecer o orientador antes, vale a pena fazer uma boa pesquisa. Um test porque drive, bastante quem sabe. Certo, você quer perguntar? Na página 16, masculinologia, o PhDeus. Sabemos que uma coisa boa dessa parte academicista do doutorando é o processo de estudar tudo. E se fala muito em ética. No entanto, não tem esse sobrepairamento da cosmoética, surgindo esses, né, tanto a PhDiva como o PhDeus. Aí qual é a sua perspectiva de modificação com relação a isso? Ou o que você passou? Enfim, comentar, ampliar essa questão. Então, na minha experiência, que eu tive, digamos, como orientador, ele não é um caso de PhDeus, é muito pelo contrário. É uma pessoa bastante acessível, é muito solícita, né? E que me ajudou bastante em vários aspectos, mas talvez muito mais até como um incentivador e um companheiro, né, de trabalho. Então, do ponto de vista, digamos, da minha experiência de doutorado, eu não lidei com PhDeus, mas essas figuras existem e não são são bastante frequentes até de encontrar. A gente vê isso em congressos, vê isso nas relações, né, com as pessoas das mesmas áreas de pesquisa. Então, isso está bem presente. Eu acho que solução para isso só à medida que a evolução acontecer, porque é uma questão de reciclagem pessoal da pessoa. Ela tem problemas em função de ter esse perfil. Muitas vezes ela tem dificuldade de criar grupos, né, de pesquisa. Ela tem dificuldade de ter alunos, muitas vezes. Muitas vezes os alunos eles acabam abortando o doutorado em função de dificuldade de lidar com o orientador, muitas vezes por causa disso. E às vezes é o contrário, às vezes tem um aluno que vai ser igualzinho ao orientador dentro dessa filosofia, né? E vai ser, digamos, né, um replicador dessa mesma lógica do PhDeus. Então eu vejo que a mudança desse perfil, ela deve acontecer na mesma linha em que a gente conseguir aos poucos ir inserindo noções, né, ou a visão mais ampla da evolução dentro dos limites da ciência convencional, porque depende da pessoa. Então, não é tanto algo que aconteça em função do curso, ela acontece muito em função das pessoas. Então, no caso aí, a necessidade é de reciclagem das pessoas, né? Não tanto do modelo do curso em si. O que existe de discussão até certo ponto é que as universidades tendem a exigir titulação para que você seja professor, né? Então, isso cria certos elitismos. Então, hoje, para você, por exemplo, poder ser orientador de mestrado, você tem que ter doutorado. O doutorado, ele funciona quase como se fosse a maioridade, né, para quem está na academia. Então, antes do doutorado, você até pode ter condições, competência técnica, pode saber, pode dominar, né, pode ter a maior das capacidades, só que você não vai poder fazer. É como se você tivesse 16 anos, você não pode assinar um cheque. Ponto. Você pode ter dinheiro no banco, mas você não pode assinar um cheque, a menos que alguém assine com você.
E o doutorado funciona mais ou menos assim, ele é a maior idade para quem quer fazer pesquisa na academia. Ele habilita você a assinar um projeto, a ser orientador, a estar numa pós-graduação, a fazer tudo o que precisa ser feito para isso. Então, quando a universidade ela exige essa titulação, ela acaba criando uma certa elitização. E isso, às vezes, fomenta o PhDeus, né? Então, a gente vê bastante desses conflitos, né? Porque, você que é só para doutor, não é para quem não tem doutorado. Nessas coisas acontecem, infelizmente. Mas, por outro lado, você não ter a qualificação também, às vezes, limita o desempenho, né, da instituição. Então, essas vinculações precisam ser melhor trabalhadas, né, com o tempo, para que, na verdade, a ênfase seja dada na qualificação da pessoa e não na titulação que ela tem, que são coisas bem diferentes. Infelizmente, no contexto geral da sociedade e da maneira como a SOCIM funciona, nós temos muitos papéis que dizem mais das pessoas do que elas mesmas, né? Pelo menos em termos de reconhecimento. Então, tem casos, por exemplo, de grandes personalidades, por exemplo, o próprio Charles Sanders Peirce, que é um filósofo americano, ele teve dificuldade de conseguir atividades na academia justamente por não ter doutorado. Em um momento, ele foi preterido em relação a alguém que tinha doutorado. No entanto, ele era uma personalidade com vasta experiência, com muitos resultados, né, e tem aí uma contribuição enorme para o campo da pesquisa e da filosofia. Mas isso aconteceu, quer dizer, essa questão, né, até dentro da polinomiologia, se não me engano, eu coloquei lá um polinômio, na página 16, diploma, né? Isso. Curso, competências, diploma, profissão. Isso é uma questão muito séria, que cada país lida de uma forma, e acho que, de maneira geral, se a gente observar a lógica, né, da evolução, e a lógica da lucidocracia, enfim, do princípio evolutivo valer mais do que qualquer coisa, que é a lógica, né, mais cosmoética, esse polinômio, ele dá pano para manga, porque nós ainda somos reconhecidos pelos títulos que temos, né? E títulos que temos são resultado de cursos que fazemos. E nem sempre esse curso representa, de fato, a qualificação que você tem. A pessoa pode fazer um doutorado e ser um meio doutorado. E isso acontece muitas vezes. A pessoa faz o doutorado e sai meio doutor, mas é um doutor. Então, ele pode fazer o que um doutor faz, mas ele não tem certas habilidades que são necessárias para ele ser pleno. E isso cria uma série de problemas, porque às vezes você tem pessoas muito melhor qualificadas do que ele, e, no entanto, não podem fazer o que ele pode. Certo. Você quer perguntar? Alô? Parabéns pelo verbete, Romeu. Você está colocando a questão do holopensene da academia, falando do materialismo, né? E no final da sua fatologia, você traz um pouco de perspectiva de futuro, que você também já abordou ali com o colega aqui embaixo, né? E aí eu queria que você falasse nesses dois últimos itens, a Universidade de Conscienciologistas e o doutorado de Conscienciologistas. E, se for o caso, você inserir o programa de iniciação paracientífica da Reconsciência nesse contexto do doutorado, já que ele vem num crescendo aí, né, da perspectiva de futuro. Ok. Então, na minha visão, essas coisas são meio inevitáveis, né? Porque se a gente entende que a Conscienciologia veio, né, para, de fato, reurbanizar esse planeta, a educação é um pedaço desse problema e, inevitavelmente, seremos nós, intermissivistas, que vamos ter esse papel de dar o exemplo de como pode ser feito diferente. Nós não vamos destruir a academia e começar com outra, provavelmente, né? Nós vamos, aos poucos, transformar isto que existe. E acho que um passo no meio disso é
uma universidade de conscienciologistas, ou seja, de pessoas que conhecem Conscienciologia, que estão engajados na Conscienciologia, que compreendem o paradigma consciencial, aplicam o paradigma consciencial, mas desenvolvem atividades de uma universidade. Ou seja, nós não estamos falando de uma universidade que vai ensinar Conscienciologia. Estamos falando de uma universidade que é aos moldes de qualquer outra universidade, só que desenvolvida por pessoas diferentes, por pessoas que têm a visão do paradigma consciencial. Então, a metodologia que deve permear o trabalho dessa universidade, ela é diferenciada em função disso. Esse é um passo, né? A universidade, ela ainda vai formar pessoas no nível da graduação, né? No nível do bacharel, da licenciatura, que é o que dá a profissão para a pessoa. O doutorado já é a parte da pós-graduação, que necessariamente também está ligada a uma universidade. Então, seria um outro passo a gente chegar na condição de ter um doutorado proposto, né, por, no caso, doutores que têm também a visão, a teática do paradigma consciencial. Então, são desafios ainda para serem, digamos, né, solucionados. Mas eu vejo que, nessa direção, nós já estamos andando, né, nos projetos que hoje estão sendo, né, conduzidos aqui em Foz do Iguaçu, e isso em algum momento deve acontecer. Né? Pelo menos é a perspectiva que a gente tem. O programa de iniciação paracientífica aqui, ele tem essa preocupação, né, de dar saltos, né, sobre temas que a ciência convencional, ou unidimensional, ou monodimensional já trabalhou, né? Pesquisadores que já produziram diversos resultados em determinadas áreas de conhecimento, nós podemos chegar, tendo o domínio desses temas, dar a visão do paradigma consciencial e ir além do que já se conseguiu em cima desses temas de pesquisa. Então, nesse aspecto, eu vejo que tem uma relação grande com o doutorado. Por quê? Porque estabelece pontes em cima de temas conhecidos da academia. E, portanto, são temas que vão interessar a pessoas da academia e vice-versa. Então, eventualmente, nós vamos ter doutores assistindo esses cursos, porque são temas que interessam a esses doutores. E, eventualmente, nós vamos ter também pessoas que vão conhecer esses temas através dos nossos cursos, do programa aqui, por exemplo, e vão se interessar, eventualmente, até fazer um doutorado para aprofundar em cima daquele tema, porque ela quer depois aprofundar mais do ponto de vista da Conscienciologia. Então, uma interface importante que a gente tem para aproximar um pouco, e não só aproximar, mas fazer as devidas atualizações dos temas pela visão do paradigma consciencial. Na hora que você entende, compreende uma determinada área de conhecimento que é pesquisada dentro de um paradigma materialista, e você chega e você, com autoridade moral, dá uma visão desse tema pelo paradigma consciencial, você está fazendo uma atualização daquele tema e colocando novas frentes de pesquisa à disposição das pessoas. E isso é um trabalho muito importante, que vai abrir vertente para muitas pessoas trabalharem daqui para frente com uma visão diferenciada de pesquisa e muito mais avançada do que a ciência convencional consegue fazer. Agora, Romeu, por falar em paralelo, né, em cotejo, você não acha que essa questão das ICs, né, em geral, é claro que tem esse papel aqui que eu acho também fundamental da reconsciência no sentido da parapesquisa, enfim, mas da abordagem paracientífica, né, específica. Mas, em geral, as instituições, né, as ICs, instituições conscienciocêntricas, de certo modo, elas têm esse papel de serem os doutores naquele assunto, né? Em tese, a gente deveria também estar pensando, não sei, mas de algum modo de realmente construir especialistas profundos, densos, realmente conhecedores daquela especialidade da qual a IC se propõe, de modo que também no futuro a gente possa fazer esse diálogo, por exemplo, esse laboratório da Ecolab, né, que
se propõe aí, está abrindo aí um diálogo com alguns campos de pesquisas da academia. Então, eu não sei, eu penso que no futuro isso pode acontecer. Não sei o que você acha. Eu concordo com você, sim. Do ponto de vista de especialismo, eu acho que anda nessa direção, sim. Nós precisamos cada vez mais termos pessoas com profundidade maior dentro de alguns ramos de especialização. E isso já vem acontecendo e as ICs fazem esse papel de, especializando-se num determinado tema ou numa determinada área, criar atividades e criar ambientes e laboratórios para que a pessoa possa se especializar mais num determinado tema. Isso eu vejo que favorece muito esse tipo de avanços nessas interlocuções. Então, à medida que a pessoa aprofunda na pesquisa em Conscienciologia, ela também vai conseguir identificar melhor como extrair algumas informações de pesquisa da ciência convencional também. São coisas que vão andando mais ou menos em conjunto. Agora, a gente tem uma visão muito mais ampla na pesquisa do que um pesquisador dentro do doutorado. Então, em tese, nós podemos ir muito mais longe. Muitas vezes, a diferença é que o doutorado tem aí 400 anos, né, de história já. Aqui no Brasil, um pouco menos de 100 anos, mas já tem bastante história, bastante consolidação. Então, ele já tem, né, uma maturação na maneira de funcionar. Nós ainda vamos precisar fazer aqui a consolidação, digamos, desses mecanismos para a formação desses especialistas, que já tem bastante coisa, e também para, digamos, né, consolidar a maneira como as pessoas se tornam, de fato, pesquisadores de Conscienciologia. São coisas que já existem uma série de instrumentos, as ICs ajudam demais nisso, mas eu vejo que ainda temos que andar, ou aqui avançar nessa digamos, né, nesse modelo que estrutura como que nós nos formamos, né, ou como que nós... Porque do ponto de vista de Conscienciologia muda muita coisa. Às vezes, a pessoa já chega pronta. Então, a gente não pode ficar dentro da lógica acadêmica que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Por outro lado, nós temos que ter algum instrumento de reconhecer especialismos. Então, como que nós vamos reconhecer que alguém é especialista em alguma coisa, se às vezes nós ficamos vinculados com a ideia de que para ser especialista ele precisa ter cursos? Né? Então, nós precisamos ainda avançar um pouco nessas questões. Eu ainda não sei muito bem como que isso vai acontecer, mas são coisas que certamente nós vamos precisar progredir. E claro, o parapsiquismo aí muda completamente qualquer lógica que a gente já tenha em mente, assim, comparativa, né? Realmente modifica tudo, né? Justo, até porque nós ainda não oferimos graus. E provavelmente não é isso que a gente queira fazer. Nós queremos que as pessoas evoluam. E aí nós criamos oportunidades evolutivas para as pessoas, né, realizarem e evoluírem por si mesmas. Então é realmente muito diferente, onde é a própria pessoa que se define como, né, alguém num determinado patamar ou estágio evolutivo. É muito mais ela mesma do que um conjunto de avaliadores, digamos, ou um título que ela receba. Então, nós temos cursos aqui, metadispersidade, né? Temos dinâmicas parapsíquicas, temos formação do pesquisador, tem formação de docente, tem um monte de cursos que ajudam nesse processo, né? E alguns são já requisitos para algumas atividades, mas claro que a pessoa se forma com a própria experiência, né? Com o gabarito que ela mesma desenvolve a partir do investimento que ela faz nela mesma. Agora, professor Romeu, nas linhas 3 e 4 da fatologia, na mesma página 14, para aqueles que ainda estão indecisos quanto ao seu futuro, você poderia detalhar o fato do doutorado não necessariamente representar melhores oportunidades profissionais dentro ou fora da academia? Sim, isso é uma ponderação importante. Eu até coloquei também lá na página 16,
dentro da mitologia, o mito do doutorado garantir o pé de meia. Não funciona bem assim. O doutorado, ele representa, na maior parte dos casos, alguns ganham financeiro, mas não é nada que seja a principal, ou possa ser a principal motivação para fazer doutorado. Na maior parte das pesquisas que se vê, o ganho financeiro do doutorado não o justifica. Então, o objetivo em fazer um doutorado, ele precisa andar em cima de objetivos mais intraconscienciais ou mais de interesse profissional, ou interesse do tema, interesse da especialização, interesse da própria Proexis, do que financeiro. Pelo menos na realidade que a gente vive hoje. Pode ser que no futuro as coisas se modifiquem, mas pelo menos na realidade que a gente vive hoje. Então, esse item que está aqui na fatologia, ele está um pouco relacionado ao que a gente falou antes, por exemplo, com a questão do descompasso entre a formação de doutores e as reais demandas por profissionais. Tem determinadas áreas onde a quantidade de doutores já é bastante grande, então a pessoa vai ter mais dificuldade de ter ganhos com isso. E também tem um aspecto de que em determinados locais, por exemplo, aqui no Brasil, ainda é difícil você ver muitos doutores empregados fora da academia. Então, o doutorado, para quem quer trabalhar na indústria, precisa ser pensado, ou quer, digamos, trabalhar fora da academia, ele precisa ser pensado um pouco com cautela. O que eu coloquei, digamos, para ajudar um pouco nessa análise, lá na argumentologia, as oportunidades. Para a pessoa, dentro dessa ideia das oportunidades, ver qual que seria a principal motivação que ela hoje encontra para, digamos, fazer um doutorado. Certo. E ele tinha perguntado também, eu não cheguei a verbalizar, mas você fez a correlação. Ele tinha pedido mesmo, teletertuliano, para você comentar os 2 itens da mitologia. Mas, os 2 itens da mitologia. Você já falou, de certo modo, né? Tem relação com a pergunta dele. O outro mito é o mito de mudar o mundo por meio do doutorado, que é aquela expectativa que eu também passei, de achar que a minha tese ia transformar o universo. Com a expectativa que em poucos meses se desfez, ainda bem. Agora, professor Romeu, aqui em Fatologia, na página 15, 6ª linha, de baixo para cima, gostaria que abordasse o convívio maduro do intermissivista com a ciência convencional. Isso está na sequência do que a gente vinha comentando um pouco antes. A ciência convencional ou unidimensional, que está aí, como a gente destacou um pouco no início até aqui da tertúlia, ela hoje permeia toda a educação. Ela, junto com a religião, provavelmente são as 2 coisas que modelam a educação que todo mundo recebe aqui. O sistema educacional é baseado no que a ciência convencional conhece ou no que a religião fala. Basicamente, é esse ensinamento que a gente tem da educação formal. E esse conhecimento, ele é definido dentro de estruturas de governo de países. Então, os países têm modelos de educação que são instalados a partir das políticas de governo, dos ministérios, das instituições, enfim. A ciência convencional, o que eu quero dizer? Que a ciência convencional está aí e ela é praticamente impossível a gente chegar nesse planeta e não precisar dela, ou não precisar conviver com ela. Porque qualquer curso que a gente faça, desde o primário até a faculdade, eles terão esse perfil, pelo menos por enquanto. As nossas iniciativas da Consciologia aqui estão querendo mudar um pouco isso, a gente ter oportunidades de fazer cursos diferentes, pelo menos, com pessoas que conheçam o paradigma consciencial, diferente. Mas ainda é muito assim. Então, essa ideia do convívio maduro com a ciência convencional é isso, é a gente entender que ela está aí, que a gente precisa auferir das vantagens dela estar aí, em termos de recuperação de cons intelectuais nossos,
de ter uma formação, de ter uma profissão, né, de ter uma qualificação adequada para que a nossa PROEX exija, né, o PROEX de cada um exige, e trabalhar para que isso tudo, com o tempo, seja revisto, né, seja modificado, seja aprimorado, ou seja, que o paradigma consciencial acabe tendo mais influência, né, cada vez mais impacto e influência dentro da SUSIM de maneira geral. Então, esse é o convívio maduro, é a gente buscar entender que ela existe, que a gente precisa dela, que é inevitável a gente lidar com ela, que a gente precisa extrair o máximo que a gente puder do que existe para ajudar o paradigma consciencial a crescer, se desenvolver. Certo. Agora, em sindromologia, na página 16, você poderia fazer uma correlação da síndrome do pânico com o tema do seu verbete? Eu sofri dessa síndrome e não cheguei à agorafobia por ter tratado com homeopatia e lido o livro do Luiz Delfino Mendes, Vencendo o Pânico Sem Drogas. A última crise que tive foi em início de 2008, antes de conhecer a Conscienciologia e minha duplista, no mesmo ano. Enfim, ele pede para você correlacionar com o seu Eu coloquei aqui a síndrome do pânico dentro desse verbete, porque eu conheço doutores que têm síndrome do pânico. E não expandi isso para outras síndromes, porque é a única que eu conheço dentro das pessoas que têm doutorado. Provavelmente deve existir outras. E até o objetivo de estar aqui no verbete é para mostrar que o doutorado não resolve os problemas da consciência. Né? A consciência é complexa, o doutorado pode contribuir no desenvolvimento de alguns aspectos da intraconsciencialidade, e tem ganhos que a gente ofere fazendo um doutorado, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de condução, de metodologia, de escrita, de autoria, de publicação. Tem vários ganhos que a gente tem fazendo doutorado, mas ele não resolve todos os problemas. Então, às vezes, a pessoa tem tudo isso, mas também convive com a síndrome do pânico, né, que é um aspecto de patologia, né, associada principalmente ao psicossoma. Então, a complexidade da consciência, né, está aí, e a ideia era mostrar que isso existe. O doutorado não resolve os nossos problemas, embora possa ajudar bastante. Certo. Agora, analisando a frase enfática, na página 18, você poderia dizer como e por que o doutorado falha em responder às necessidades evolutivas da Consim? Sim, ele falha principalmente dentro desses 3 itens que eu chamei de limitações na argumentologia, na página 17. Aí onde fala em limitações, nos itens filosofia, paradigma e método. Primeiro, o aspecto do paradigma, né? O doutorado ele está inserido dentro da lógica do paradigma materialista. Então, eu conheci a Conscienciologia durante o doutorado, mas o doutorado não me ensinou Conscienciologia, não me falou de outras dimensões, não me falou da projeção consciente, não me falou da importância, né, das reciclagens intraconscienciais, né, do estado vibracional, nada disso. Então, o paradigma é uma limitação grande do doutorado, ele não mostra isso. A gente entra no doutorado e sai do doutorado dentro do mesmo paradigma. Você não faz uma mudança de paradigma, né, com isso. E veja, é interessante pensar porque para o intermissivista, que tem, né, no sangue essa ideia de buscar ir além do convencional, ir além do que a média faz, né, ir além do que todo mundo já consegue fazer, não é tão ilógico ela pensar em fazer um doutorado, porque é o que tem de mais avançado. Então, nesse aspecto, o doutorado ele chega a ser até quase que digamos, né, a pessoa vai querendo o resultado, ela termina e não tem, porque o aspecto evolutivo não está ali. Ela tem uma especialização, ela ganha resultado daquela especialização, mas ela não tem o ganho evolutivo que seria resultado dessa mudança de paradigma. Né? Então, nesse aspecto, é uma falha grande do doutorado.
O outro aspecto é o aspecto filosófico, que a ciência monodimensional ou convencional, ela não se assenta na cosmoética. Então, existe, claro, alguma ética, né, do ponto de vista dos pesquisadores e dos professores e tudo mais, mas não se tem a visão da cosmoética. E a gente sabe que, do ponto de vista evolutivo, sem a pessoa atentar à cosmoética, tem muito pouco resultado, né? A gente até pode ler Conscienciologia, pode saber de conceitos de Conscienciologia, mas se a pessoa não se empenhar em aplicar em si, né, e desenvolver o próprio nível de cosmoética, né, por isso que até o Código Pessoal de Cosmoética está dentro da codicologia aqui do verbete, não vai ter muitos avanços. E isso é um outro conhecimento que não perpassa o doutorado, né? A gente não fica sabendo disso. Muito pelo contrário, muitas vezes nós temos que lidar com situações bastante constrangedoras, né, de apadrinhamentos em publicações, né, de certos ajeitamentos, né, de defesas de doutorado, coisas desse tipo, né, certas avaliações mal feitas, né, enfim, tem várias coisas que acontecem que são muito contrárias à lógica da cosmoética. E, por fim, a questão do método. Porque o método científico, né, como é chamado, ele acaba cerceando determinados temas de pesquisa, inclusive a própria natureza não material da consciência. Então, a natureza não material da consciência não cabe dentro do método científico hoje da ciência convencional. Ele sai do paradigma. E, como esse método ele é tomado a priori, esse objeto de pesquisa não existe. Então, a consciência não pode ser imaterial porque ela foge do método. E isso é um limitador, né? Mesmo nos estudos de neurociência, ainda se estuda o corpo físico. Ainda não estudamos, né? Não se admite que a consciência em si é de uma natureza não material. Então, a gente vê aí muitas limitações. Por isso que eu digo que ele falha em responder às necessidades evolutivas da consciência, porque ele não mostra essa realidade. A pessoa com doutorado não tem essa visão, né? Essa visão eu tenho em função dos cursos de Conscienciologia, né, e eventuais históricos anteriores, não do doutorado que eu fiz. Agora, professor Romeu, pelo menos aqui nos Estados Unidos, o doutorando é estimulado desde o primeiro dia a desenvolver o tema de pesquisa que bem entender, sem a necessidade de estar vinculado à pesquisa de algum professor. Logicamente, os professores estimulam ou não o tópico devido a uma série de fatores. Se é interessante ao mercado, se é um dos temas em voga no momento, ou se a pessoa vai encontrar emprego após a graduação com aquela pesquisa, o pragmatismo americano. Portanto, você poderia comentar essa dicotomia entre tema de pesquisa que é relevante à autoproexis e tema de pesquisa que é relevante ao mercado? Bem, não deveria ser uma dicotomia, né? Porque para a pessoa que faz o doutorado, né, o tema ele deveria estar associado, né, ou conectado à autoproexis, senão a gente acaba caindo numa situação em que ela vai desenvolver um tema que não vai contribuir, ou pelo menos não vai contribuir no máximo possível ao desenvolvimento da própria autoproexis. Então, de fato, agora, pode ser que esse tema não seja o que o mercado quer, né, ou que oferece melhores oportunidades de emprego, pode ser. Então, mas aí vai caber à pessoa fazer essa ponderação e avaliar, digamos, qual conta ela quer pagar, né, porque nós não podemos só querer os bônus, né, temos também que assumir os ônus das escolhas que a gente faz. Então, eu posso eventualmente fazer uma escolha de um tema que tenha grandes oportunidades do ponto de vista de trabalho, mas aí eu abri mão, às vezes, de ser o tema mais relevante para a minha proexis. E, eventualmente, eu posso tomar a decisão contrária, né, de fazer um doutorado, não com um objetivo tanto de atividade profissional, mas mais com o intuito de
adquirir conhecimentos e habilidades que sejam relevantes para a AutoProex. E aí eu abro mão, então, dos ganhos, dos possíveis ganhos que eu teria numa área de maior empregabilidade ou coisa desse tipo. Acho que são opções que a pessoa tem que se colocar. De fato, as maneiras de condução da orientação e do doutorado variam de um lugar para outro, e Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, provavelmente são os países que têm esses estágios, né, um pouco mais avançados do que, por exemplo, como está no Brasil. O sistema de avaliação da pós-graduação no Brasil, ele força muito a geração de resultados, e aí os orientadores acabam forçando mais os temas. Não que é o orientador que escolha o tema, não é isso, mas dificilmente o orientador ele vai sair muito fora do seu campo de conhecimento. É o aluno que escolhe o tema, mas dentro do campo de conhecimento daquele orientador. E aí, existem iniciativas, por exemplo, em outros países, inclusive nos Estados Unidos, de conduzir o doutorado de outro jeito, conduzir com vários orientadores, no intuito de ajudar a pessoa que chega, a desenvolver aquele tema. E aí se incentiva os aspectos interdisciplinares ou multidisciplinares para a pessoa justamente conseguir, com a visão diferente de cada um, desenvolver o seu tema de pesquisa. Ok. Professor Romeu, a produção original sofre com o academicismo exagerado que tropeça no fato de autores conceituados em certa área do conhecimento não serem contestados, mas servirem de base ou linha mestra para ampliações daquilo que já foi produzido por eles. Aparece uma produção científica chamada original, mas, na verdade, somente apresenta uma nova abordagem do que já foi pesquisado, não apresentando necessariamente uma ideia original. Você poderia ampliar e comentar essa questão? Eu vou falar do que eu conheço dentro da minha área, porque conforme a área de conhecimento, essas coisas podem ser um tanto diferentes. Existem, infelizmente, dentro do desenvolvimento da ciência, os processos de pouca cientificidade, Então, esse é um caso, ou seja, quando determinadas personalidades, elas ganham uma respeitabilidade, e em função dessa respeitabilidade, o que elas propõem ou fazem é aceito sem questionamento. Então, aí digamos, o poder da autoridade, a certo ponto, ditando certas regras. E isso acontece em algumas áreas, isso às vezes dificulta a publicação de coisas ou de resultados diferentes, e isso acontece. Às vezes a pessoa tem um resultado muito novo, muito diferente, ela manda o artigo para publicação e esse artigo é rejeitado porque ele é considerado equivocado, errado. E a gente tem exemplos aí históricos disso, grandes artigos que tiveram muito impacto, por exemplo, dentro da área de engenharia elétrica, foram publicados em revistas de engenharia mecânica, por questões de rixas, entre pesquisadores. Então, isso infelizmente acontece, sim, e é um dos problemas que a gente vê dentro da academia a ser resolvido. Eu vejo que isso é um problema da cientificidade, ou seja, não se pode admitir dentro de uma ciência que o histórico de uma pessoa seja o único critério de análise do que ela propõe. A pessoa pode ficar gagá, como diz o professor Valdo, e insiste. Ou seja, o que eu fiz no passado não garante que o que eu esteja fazendo esteja correto. Então, precisa se manter o critério de cientificidade mais presente para que esse tipo de coisa não ganhe espaço. Mas isso depende, claro, do posicionamento das pessoas. Agora tem outro lado da moeda, que é o publicar ou morrer, o perecer, que você até colocou no... A pessoa quer publicar, então sai repetindo de outra maneira. Não tem isso também? Então, aí entra a questão, por exemplo, a situação brasileira, que até melhorou bastante agora em termos de publicações, mas muitas vezes ela acontece
ainda no vácuo, né, de pesquisadores do exterior, e muito em função disso, da credibilidade que se dá à pesquisa em função dos nomes dos pesquisadores. Então, o artigo científico que chega na revista com nomes de autores brasileiros, chineses, enfim, iranianos, muitas vezes ele já é previamente visto como de menor qualidade que qualquer outro artigo que chegue com nomes de pesquisadores americanos ou europeus. E isso tem influência nas revisões, né, na tramitação e nas notas que se atribuem aos artigos e, portanto, nas publicações. Então, isso é outro aspecto sério, que também é uma demonstração clara de falta total de cientificidade. Né? Porque se está levando em conta fatores que não têm relação nenhuma com a cientificidade, mas que são usados para atribuir grau a um artigo científico. Né? Então, não faz sentido, mas existe. A gente precisa de lidar com isso. Você quer perguntar? Romeu, dentro da tua experiência holobiográfica, porque a gente está num momento multidimensional de uma negociação interparadigmas, né? E muitas pessoas do nosso grupo evolutivo, ele está justamente nesse trabalho de processual entre interfaces e diálogos. Então, a gente buscar a cientificidade multidimensional num diálogo dentro da conscienciologia, e aí muitos de nós têm esse papel holobiográfico, de experiência, etc., e levar a multidimensionalidade dentro da academia e da cientificidade, que também faz parte dessa interface da moeda. Dentro do teu processo de ter escolhido doutorado, dentro da tua autopesquisa, o que você percebe ou para-percebe desse teu papel holobiográfico? E que momento você está e quais são os desafios dessa interface? Porque a gente está buscando essa interface, né? Então, como está a tua autopesquisa nisso? Como você está percebendo isso? E também a evolução nossa, enquanto conscienciologia, dessa negociação de significados. Muito interessante essa pergunta. O que eu percebo primeiro, até a apresentação desse verbete eu entendo como uma grande oportunidade de fazer uma intermediação, uma mediação entre essas, digamos, né, comunidades, hoje que a gente até pode falar, que vivem em paradigmas diferentes, mas que não são antagônicas, né, não são comunidades que digamos que se combatem, né? São comunidades que precisam evoluir no conjunto, né? Nós evoluímos em grupo. Então, nós temos de fato um papel de fazer essas interfaces, até porque é muito provável que nós tenhamos muitos colegas dentro da academia, colegas intermissivistas, né? Que estejam na academia e que não tiveram oportunidade de conhecer a Conscienciologia, e que em função disso ainda trabalham dentro do paradigma materialista e fica só nisso, ou seja, estão em subnível dentro do que poderiam estar fazendo. Então, acho que um dos papéis dessa interface é a gente procurar abrir espaço de resgate até a colegas nossos intermissivistas que estejam hoje trabalhando na academia. Outra interface é nós nos qualificarmos com o que existe na academia para as nossas autoproexes, para o que a gente precisa ainda desenvolver. E o que a gente possa, daqui para frente, estar propondo que possa até ajudar a reestruturação da própria ciência, né, convencional. Ajudar as modificações da educação, as modificações da pesquisa, avanços dentro dessas limitações, né, que a gente colocou, para que amplie o universo de alcance desse imenso trabalho de pesquisa que se faz no mundo. É um trabalho imenso, mas que tem um alcance muito restrito em função dessas limitações todas. Então, a gente dá esse exemplo e a gente fazer esse esforço de comunicação para que isso aconteça, eu acho que é um trabalho muito importante. Dentro da minha experiência e da minha autopesquisa, o que eu vejo em termos de relação mais direta com o doutorado é com um aspecto de estruturação de sistemáticas ou de modelos de pesquisa. Ou seja, de criar estruturas que propiciam o desenvolvimento de pesquisas e pesquisadores.
Então, eu acho que eu tenho contribuições a dar dentro dessa linha, dentro da Conscienciologia, como eu venho fazendo, digamos, até através do doutorado dentro da academia, mas com uma visão já um pouco, né, na medida do possível, né, mais abrangente do ponto de vista de ajudar a pessoa que chega a chegar a concluir e ter algum resultado diferente do que estaria em qualquer outro programa convencional, né? Então, fazer esse esforço de interface, eu acho que é necessário, ele é fundamental. Tem pessoas aí que têm esse papel principal na ProEx, eu acho que até a revista Interparadigmas, né, também vai ter esse papel de fazer uma ponte, né, com a ciência convencional e ajudar a crescer a partir dessa conexão. Eu penso que dentro dessa interface eu tenho muito o papel de reconciliar, em termos de conhecimentos, para provavelmente, né, na próxima vida eu já poder não ser pesquisador da ciência convencional, né? Hoje eu sou e provavelmente você até o final dessa vida. Eu estou trabalhando para não precisar ser nas próximas. E isso foi uma escolha, né, de profissão que eu fiz lá 2 anos de idade. Eu já tinha essa ideia, né, de ensinar, de fazer pesquisa, né, todo mundo falava que eu tinha um jeito fácil de explicar e tudo mais. Tudo foi acontecendo e eu sempre fui muito para essa direção. Então, a academia é um lugar que eu ainda gosto muito de estar. Mas eu entendo que ela é bastante limitada em vários aspectos, né? Então, eu quero também avançar nisso. Então, esse esforço de construir, de modificar esse Holopensene, né, de reurbanizar tudo isso, também é um esforço de, na próxima vida, ter ambientes melhores para a gente funcionar, né, para a gente poder fazer pesquisa em níveis, né, em condições melhores do que a gente tem hoje. Tudo bem? E posso só complementar? Claro, claro. Então, na verdade, você está falando de uma discussão paradigmática numa visão de uma ciência unidimensional para uma ciência multidimensional. Aqui na parafatologia, você está falando de maxidência ideológica. É justamente esse teu processo de autopesquisa que você está percebendo essa transição cognitiva dentro do seu nível evolutivo? É isso que você está dizendo? Eu acho que existe maxidissidência, só que ainda acho que não é o momento. Eu hoje estou num processo de dissidência do ponto de vista da maneira como eu conduzo o que eu faço dentro da academia. Então, o esforço que eu faço é de usar o paradigma consciencial em todos os momentos que eu estou na condição, né, de professor, pesquisador dentro da academia. Mas veja, eu ainda faço pesquisa acadêmica, os projetos que eu desenvolvo são acadêmicos, ou de aplicação tecnológica dentro da engenharia elétrica, não são pesquisas de Conscienciologia. Então, nesse sentido que não é uma dissidência, maxidissidência ainda, porque eu ainda estou lá. Mas é um processo que eu quero fazer com o tempo. E é um processo que, por isso que eu acho que é uma construção agora para algo que deve acontecer mais fortemente, acho, na próxima vida. Agora, professor Romeu, tem uma pergunta até. Você não acha que há muita gente pesquisando coisas inúteis? Por exemplo, o ciclo menstrual da borboleta? Eu não sabia que tinha alguém pesquisando isso, não. Também não. Mas essa é uma crítica grande que existe ao doutorado de maneira geral, e é uma discussão bastante complexa de se levar, porque a gente está falando de um curso institucionalizado, a gente está falando de interesses de país em termos de desenvolvimento de ciência, em termos de desenvolvimento econômico, social, que perpassa pela pesquisa. E existe toda uma estrutura de financiamento dessas pesquisas também. Mas lá na ponta tem alguém que faz a pesquisa. Então, mesmo com todos
estrutura que direciona a pesquisa em grande escala, ou seja, hoje é difícil você ter liberdade total de propor temas de pesquisa, ainda assim existe liberdade, em muitos casos, da pessoa pesquisar o que ela quer. E muitas vezes ela pesquisa coisas que não têm utilidade. Aí são as limitações, né, do pesquisador, que aí entram as questões paradigmáticas, né, intelectuais, às vezes o doutorado que ela fez, que é um doutorado, né, pela metade, e que dificulta ela ganhar uma das coisas que eu coloco na culturologia, é a cultura da autonomia pesquisística. Né? É uma cultura importante, mas ela é uma cultura que cresce na medida que a pessoa tem a capacidade, a responsabilidade e a maturidade de fazer escolhas dentro desses temas que, de fato, tenham mais impacto, mais relevância. Né? Veja, a relevância dos temas é uma das coisas que é pouco observada nos textos científicos. Se observa muito mais, muitas vezes, a metodologia ou o grau, digamos, de inovação ou de contribuição que existe dentro do trabalho, do que, de fato, a relevância. Então, a análise da relevância exige também dos revisores, né, mais posicionamento. E, para isso, ele também precisa ter uma visão mais ampla da realidade. Aí a gente cai de novo no processo da limitação do paradigma, né, do pesquisador. Nessa questão da revisão, eu até acabei não incluindo, mas na masculinologia e femininologia, valeria a pena incluir o revisor e a revisora, porque são atividades bem relevantes para o doutorado. Né? Tanto do ponto de vista da revisão que ele vai sofrer, né, dos pares, quanto dele começar a ser um revisor de trabalhos de colegas ou de outros pesquisadores, em função da qualificação que ele passa a ter. Romeu, aqui atrás. Eu estou passando por esse desafio de, enquanto internissivista, estar escrevendo um trabalho, né, uma tese para a academia. E a minha área de conhecimento é ergonomia urbana, engenharia industrial. Eu estou entendendo assim, essa postura que você pôs, assim, me sinto como uma infiltrada cosmoética. E eu procuro assim, usar o paradigma consciencial, procurei usar na hora de desenhar a coleta de dados, na hora de interpretar. E eu estou vendo assim, que agora, na hora de escrever mesmo, eu vou ter que me limitar. Mas tem algumas coisas do paradigma, como multisserialidade, multidimensionalidade, bioenergias, holossomática, mas tem algumas coisas que dá para a gente adotar, tipo cosmoética, universalismo, marxismo-fraternismo. Então, eu queria ouvir de você, uma pessoa mais experiente, o que você pensa disso, e principalmente no papel de orientador, que você já deve estar exercendo também, né? Eu acho essa questão que você coloca bem importante. Existe o tema, existe o método, né? Existe o pesquisador, né? Existe o orientador. Tudo isso está num conjunto quando você está desenvolvendo um trabalho, por exemplo, de doutorado. Dentro do que eu observo, por exemplo, acho que você não precisa ter um tema de pesquisa da conscienciologia para ser um pesquisador dentro do paradigma consciencial. Então, você tendo um tema de pesquisa qualquer, se você der o olhar de um pesquisador multidimensional, o olhar de um pesquisador que compreende e é teático no paradigma consciencial, a sua pesquisa ela será diferente, mesmo que você não use o linguajar, os neologismos ou as expressões, né, construtos da conscienciologia. Então, isso acho que é uma questão séria, que é um dos papéis, provavelmente, do infiltrado cosmoético.
ele é alguém muito avançado, mas que fala ou que, digamos, né, interage bastante bem com tudo o que ele tem ao redor. Mas ele faz dentro da sistemática, dos princípios, dos valores, do entendimento, do paradigma dele. Então, o fato de você, por estar fazendo doutorado, não reduz você à ciência convencional. Não reduz você a um pesquisador da ciência convencional. Depende de como você lida, né, com essa pesquisa. Se você consegue ser um pesquisador multidimensional frente a um tema qualquer, você será um pesquisador multidimensional, e é isso que interessa. Aí você vai conseguir colocar no papel essa visão, que é a visão do paradigma consciencial, sem necessariamente usar de conceitos ou de construtos especializados da conscienciologia. Isso não é tão simples, mas eu vejo que dentro do papel do infiltrado cosmoético, isso é uma coisa bem relevante. Você conseguir ser pesquisador multidimensional independente da linguagem que você precisa usar ou do tema de pesquisa com o qual você precisa interagir. E vou te fazer outra pergunta. Na página 17, em Cogniciologia, você coloca aqui o aproveitamento inteligente da educação formal avançada na recuperação de cons intelectuais, recis pessoais e autossuperações no trinômio pesquisa, autoria, publicação. Dentro da tua experiência, assim, você poderia falar mais para a gente sobre a recuperação dos cons intelectuais? Sim, eu acho que o doutorado ajuda bastante nisso. Veja, eu fiz um doutorado em engenharia elétrica, mas eu fiz várias superações importantes dentro do doutorado, dentro desse trinômio, pesquisa, autoria, publicação. Porque, veja, grande parte das pessoas que fazem doutorado, elas desistem ou interrompem justamente na fase da escrita da tese. Porque é um trabalho complexo. Você se tornar autor não é simples. A tese, ela não é uma autoria de livro, né? Mas ela é algum nível já de autoria, porque você precisa organizar um conhecimento na forma típica de um livro, né? Ela é muito menos didática que um livro, mas é algo que vai nessa direção. Então, a organização para a escrita, a auto-organização para a pesquisa, o posicionamento frente a algo que é novo, você argumentar as diferenças entre o que você propõe frente ao que existe, você expor esse conhecimento frente a pessoas que têm aquele domínio de conhecimento, você mostrar as vantagens ou desvantagens, você conduzir análises, você descobrir alguma coisa para fazer dentro de algo que já existe, né? Conseguir dar uma contribuição em cima de um conhecimento que já existe. Isso são coisas que o doutorado ajuda, né? Então, dentro desse conjunto, pesquisa, autoria, publicação, eu vejo que o doutorado me ajudou bastante. Agora, não pode se deixar falar que publicação na academia e publicação em consciologia são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Na publicação na academia, ela é muito mais simples do que qualquer publicação em consciologia, porque a publicação em consciologia ela é resultado de auto-pesquisa. Na academia, não é. Então, toda publicação em consciologia ela é muito mais desafiadora do que no doutorado. Então, esse trinômio pesquisa, autoria, publicação, para o intermissivista, ele é ainda mais desafiador, porque ele é resultado de autopesquisa, resultado, né, dessa cientificidade multidimensional que a pessoa consegue aplicar sobre si mesma. Agora, professor Romeu, no Brasil também temos muitos doutores desempregados devido à falta de empregos. Atualmente, uma professora do Rio de Janeiro, Suzana Herculano Uzel,
está procurando implementar a profissão de cientista, que não existe no Brasil. Dessa maneira, profissionalizando pós-graduação como uma profissão, não mais como aluno de pós-graduação que ganha uma bolsa de pesquisa. Não sei se você quer comentar alguma coisa, ela não fez uma pergunta especificamente. Isso. A Suzana Herculano, ela é pesquisadora, né? Ela é neurocientista, e ela tem um blog quando ela discute essa questão toda do pesquisador, né? Isso tem relação com a pergunta da Tânia sobre a tal da máquina acadêmica, né? Porque é justamente o aluno que se torna o principal elemento de execução da pesquisa. E a ideia que ela defende é justamente de ter uma figura de um profissional chamado pesquisador que vai fazer isso, e não mais um aluno, né? Então, é diferenciar a formação desse profissional com o profissional em si que faz a pesquisa. Certo. Agora, professor Romeu, você é um dos poucos conscienciólogos que já estão requisitados a escrever na revista Interparadigmas. Quando teremos a primeira edição? Porque muitos costumam chamar médicos de doutores. A revista Interparadigmas, ela terá a sua primeira edição ainda esse ano, né? O Alexandre Zaslavski, que é o coordenador, né, da revista, se quiser depois comentar um pouco mais, tá? Também fica. Mas estamos no processo agora de revisão final dos trabalhos que sairão no primeiro volume da revista, que deve sair até o final desse ano. E em breve também deverá ser lançada a chamada de trabalhos para o segundo volume, que deverá ser publicado então durante o ano que vem, né? Provavelmente lá pelo final do ano que vem. A ideia é ter um volume publicado anualmente, né, dessa revista. E sim, eu também quero escrever para essa revista. Já tem um trabalho em andamento que deverá, se tudo der certo, sair no segundo volume. Muito bom. Agora, professor Romeu, continuando o assunto academicismo exagerado, poderíamos inferir que, tal qual a máfia de branco na medicina, existe também a máfia acadêmica, aprovando artigos que digam respeito somente aos seus interesses? Então, faltou um pouco da pergunta anterior, que é a questão do doutor e do médico, né? Sim, existe sim. também o doutor e o advogado. E aí uma série de discussões sobre essa questão também, mas eu não quis, no verbete, abordar a questão do título não justamente por isso, não. Eu quis enfatizar o curso, mais do que o título, porque o título é tão variado que é difícil de você estabelecer até parâmetros de avaliação. Então, existe o doutor em Direito, existe o doutor em Medicina, existe o doutor em Engenharia, existe o PhD, existe o Dr. Detais, tem uma infinidade de títulos que são atribuídos para quem tem esse mesmo curso, dependendo do lugar que a pessoa faz esse curso ou da área que ela faz esse curso. E, historicamente, por exemplo, na Itália, dottore é uma atribuição, um nome dado a qualquer um que tem graduação. E tanto que se usa, então, PhD para se referenciar que tem doutorado, efetivamente. Então, aqui no Brasil, é muito comum se usar o doutor como um tratamento e não como um título. Por isso que aparece, às vezes, associado ao advogado ou ao médico. Surgiu aí como um pronome de tratamento. Agora, existem discussões até legais sobre isso e até jurisprudência dizendo que doutor não é um pronome de tratamento e sim um título acadêmico. Então, o doutor, de fato, seria o profissional que tem doutorado. Mas, enfim, essas questões culturais ainda permeiam muitas coisas da nossa sociedade. Agora, outra pergunta aqui. De que maneira o verbetógrafo e os demais presentes avaliam a questão transdisciplinar, ciente que muitas portas estarão fechadas, de uma pessoa que fez comunicação social, mestrado em administração e doutorado em educação? Esse é um problema enorme. Se você olhar em todas as diretrizes das políticas educacionais, todo mundo fala muito bem da interdisciplinaridade. Porém, quando você vai na prática, isso fecham-se todas as portas para quem tem formação interdisciplinar. Todas. O que se vê é que algumas universidades, hoje,
estão começando a estabelecer contratações de professores com base apenas no título de doutorado, sem levar em conta formações específicas anteriores, o que já ajuda um pouco. Mas, na prática, a valorização dos profissionais multidisciplinares, ela é muito baixa, infelizmente. Isso, na minha visão, precisa de amadurecer bastante o que a gente quer com um ensino ou uma qualificação multidisciplinar e conseguir lidar com todas essas questões profissionais legais para que esse profissional tenha espaço. Porque todas as organizações profissionais, elas protegem os profissionais, não os interdisciplinares. Então, o CREA protege os engenheiros. Então, tem disciplinas dos cursos de engenharia que não podem ser ministradas por físicos. São absurdos assim que a gente ainda tem. E não é só na engenharia. Na administração tem disciplinas que só quem tem formação em administração pode ministrar. Na medicina também. Então, a gente tem um problema entre titulação, né, profissão, formação, que ainda precisa de muito amadurecimento, sim. Certo. Nosso tempo, então, esgotou. Eu agradeço a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, nosso neoverbetógrafo de hoje. Aguardamos aí, entre aí os doutorados, enfim, todos os títulos possíveis. Aguardamos centenas de verbetes, tá certo? E, então, muito obrigada a todos e os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 29 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 16 online. Temos o recado da Neida sobre os eventos da Ectolab. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, informa aos tertulianos e teletertulianos interessados em participar dos nossos eventos que no período de 8 a 13 de outubro próximo serão realizados em Porto Alegre vários eventos em parceria com o IPC e serão coordenados pelo professor Epicom Hernandes Leite. A agenda de eventos tem as seguintes datas. Dia 8 de outubro, Dinâmica Parapsíquica. 9 e 10 de outubro, curso TENEPS Avançada e Paraambulatório. Dia 11 de outubro, palestra pública. Dia 12 e 13 de outubro, curso Ectoplasmia e Paracirurgia. Todos os eventos serão realizados no Hotel Embaixador. Para maiores informações, entrar em contato com o Centro Educacional IPC de Porto Alegre, na Rua São Manuel 189, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, ou ainda pelos telefones 51 3224 0707. 51 3224 0707 ou ainda 45 2102 1427. 45 2102 1427 ou ainda 45 8802 5948. 45 8802 5948 ou ainda pelo e-mail portoalegre@iipc.org.br. Estão todos convidados. Para amanhã teremos o verbete Autoimperturbabilidade Parapsíquica, a especialidade Holomaturologia, de autoria do nosso verbetógrafo e comandante da transmissão, o André Lima. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.